Fala pessoal, tudo bem? Chegamos aí no pós-prova da Cefaz Espírito Santo e estamos aqui para trazer os gabaritos, né? Gabarito extraoficial de direito tributário, lembrando que é o nosso gabarito, é aquilo que a gente vai preparar para vocês e não necessariamente é o gabarito da banca examinadora, tá? Mas se houver alguma divergência, qualquer coisa assim, a gente pode também ajudá-los com recursos, tá? Essa primeira questão trata da dação em pagamento, tá? Se você está assistindo aqui é porque, de alguma forma, você participou da nossa revisão de véspera. E se você participou da revisão de véspera, pode ter certeza que você se lembrou de mim lá, tá? Professor Fábio Dutra, preparei uma revisão aí muito bacana, várias questões estavam na revisão. Quem assistiu a revisão ganhou alguns pontos, né? Primeira questão, então, vamos lá, né? Primeira questão trata de dação em pagamento e fala o seguinte, eu vou ampliando aqui para vocês enxergarem melhor, tá? Olha o que ela diz. Que a lei de um determinado estado, né, previu aí a quitação de débitos por meio de dação em pagamentos com bens imóveis, tá? E aí pergunta, colocou que deveria ocorrer a avaliação e aceitação pela fazenda, né, para que houvesse aí a quitação dos tributos. E o fato é, poderia ou não ocorrer isso aí? Olha, essa dação em pagamento é uma nova modalidade de quitação de tributos naquele ente federativo, porque não havia aquela previsão. E está em consonância com o que prevê o artigo 156, inciso 11 do CTN, que diz que nós temos ali a possibilidade de ação em pagamentos em bens imóveis nos termos previstos na lei. Que lei? Lei do ente federativo. E um dos requisitos que são essenciais aí na lei, quando ela vem regulamentar essa dação em pagamento, é justamente a questão de avaliação do bem imóvel. Tá? Então, o gabarito extraoficial aqui é que, sim, a lei estadual poderia instituir esta nova modalidade de pagamento de tributos. Nova no âmbito daquele estado, porque ainda não existia, mas já é prevista no CTN, não está contrariando a norma geral de direito tributário, portanto, gabarito extraoficial, letra A. Tá bom? Vamos para a próxima questão aqui. Questão de número 2, vou ampliar aqui também, é aquela questão que falava da autarquia. Falava da capacidade tributária ativa. É um assunto que a gente falou na revisão também, tá? Falamos na revisão e mencionamos aqui, tá, a questão da arrecadação, fiscalização e cobrança. Eu sempre falo, arrecadação, fiscalização e cobrança. Por quê? Porque a capacidade tributária ativa compreende também a cobrança do tributo, tá? Por isso que também são atribuídos ali as garantias e os privilégios processuais que cabem ao ente cedente. Então, por isso, como se trata de uma delegação para uma autarquia, que é uma pessoa jurídica de direito público, eu sempre bato nessa tecla, pessoa jurídica de direito público, pessoal, tá? Poderia sim ser aqui a letra A. Lei estadual pode delegar a chamada capacidade tributária ativa a uma autarquia, sim, tá bom? Gabarito extraoficial, letra A também. E aí nós temos no item, na questão de número 3, tá? Uma questão que trata da destinação do ICMS. Uma alteração que foi promovida pela Emenda Constitucional 108 de 2020 e que vai tratar daqueles requisitos, as formas de repartição. Antigamente a gente tinha 75% com base no valor adicionado, ou 3/4, né? E 25% conforme dispusesse lei estadual. Tá? Aí foi alterado, foi para 65% com base no valor adicionado e 35% com base na lei estadual. Só teve uma alteração ali dos 10% e a gente vai falar nessa questão. Então ele fala, ó, da parcela do ICMS que pertence aos municípios, 65% no máximo serão repassados na proporção do valor adicionado. Não, é no mínimo, errado, tá? Da parcela do ICMS pertencente aos municípios, 10% no mínimo deverão ser obrigatoriamente repassados, tá? Com base em indicadores de melhoria, tal. Sim, isso aqui foi a regrinha que foi prevista. É 35%, tendo aí essa regrinha para separar 10 para a questão relacionada aí à educação, tá? Então, o item 2 está correto, tá? O item 3, a nova lei estadual poderá vincular 20% do produto da arrecadação para o repasse dos municípios. Tem gente que confundiu, mas aqui ele não está mais falando dos 25% que são repartidos, tá? Ou melhor, ele não está falando dos 65% ou dos 35%, ele está falando dos 25%. Então, se eu pegar 20% de 25%, a gente tem aqui o quanto? 80%. Ele quis dizer, posso destinar 80% com base no valor adicionado? Sim, porque no mínimo 65%. No máximo, né, a gente tem aí o valor aí de 100, né? Então, a questão aí
sim, pode ocorrer a separação de 20%, tá? Para a questão do 80% tranquilamente, né? Verdadeiro aqui também. FVV é o gabarito extraoficial aqui, letra D, tá? Essa é a questão de número 3. Questão de número 4 é aquela questãozinha básica, vocês não poderiam errar, né? Quem foi fazer prova de físico estadual jamais pode errar algo como isso, que é basicamente aquela questão envolvendo a emenda constitucional 87 de 2015, tá? Que vai tratar do consumidor final numa operação interestadual. Como que funciona quando o consumidor final compra a mercadoria em uma operação interestadual? O estado de origem fica com a alíquota interestadual. O estado destinatário fica com a diferença de alíquotas, diferencial de FAO, entre a sua alíquota interna e a alíquota interestadual. Então, por isso ficou aqui a letra B. Tá? A letra B fala assim, ó, ao estado do Espírito Santo, que é o quê? O estado do Espírito Santo é o destinatário, ó. Fica a diferença entre a alíquota interna desse estado e a alíquota interestadual. Perfeito. Tá? Gabarito extraoficial, letra B. Questão de número 5, fumaça pura, aquela questão do Simples Nacional, tá? A questão do Simples Nacional. Aqui cabe um alerta, tá, gente? Eu vou passar o gabarito extraoficial, aquele que provavelmente será o gabarito da banca examinadora, mas já vou deixar um alerta para você que cabe um recurso nessa questão. Vai provavelmente ter um recurso aqui nessa questão. Sabe por quê? Deixa eu colocar bem grande aqui, ó. Recurso. Recurso à vista, tá? Por quê? Porque a banca não deu margem aqui. O que acontece? Existem algumas atividades que são vedadas no âmbito do Simples Nacional. Mas a lei complementar que institui o Simples Nacional, a 123 de 2006, ela prevê uma diferença. No artigo 3º, a gente tem situações que falam assim, ó, é vedado, tá? Aderir ao Simples Nacional para qualquer efeito legal, inclusive para fins de recolhimento dos tributos. E aí temos uma série de casos ali que estão vedados no âmbito do Simples. Existem outros que têm a vedação no Simples, mas a questão, o artigo 17 da lei complementar, e esse caso aqui está no artigo 17, fala assim, ó, é vedado recolhimento com base no Simples Nacional. Como o Simples Nacional vai muito além da questão tributária, abrange também outros benefícios não tributários, tá? A gente tem aí uma questão que deu margem para recurso, tá? Vai dar margem para recurso porque este ponto aqui, este caso, é uma vedação parcial. Vedação parcial é o que, gente? É algo que veda apenas o recolhimento dos tributos com base no Simples Nacional e não os demais benefícios. E aí, a questão teve como gabarito, provavelmente terá como gabarito, né, que a empresa não pode aderir ao Simples. Por quê? As demais falam, ela não pode recolher só esse tributo, só aquele tributo, só isso, só aquilo. Não é isso, né? Ela não pode recolher nenhum tributo no âmbito do Simples, mas somente os tributos é que ela não pode recolher. Os outros benefícios não foram vedados. Então, por isso, quando a gente fala não pode aderir ao Simples, abre margem para recurso, porque é uma vedação parcial, tá? Provavelmente teremos recurso aqui, então. Gabarito extraoficial deve ser a letra E, mas com uma ressalva aqui, então. Beleza? Questão de número 6. Vamos lá, uma questão que trata da Lei Complementar 160 de 2017. Detalhe do detalhe. Questãozinha chata de resolver, questão difícil, tá? E vamos lá. Olha o que diz aqui. O Estado X, percebendo que o Estado Y, né, a prova inteira foi sobre o Estado X, estava atualmente mantendo irregularmente um benefício fiscal de ICMS sem devida autorização do CONFAS, né, do convênio, protocolou uma representação contra o Estado Y, junto ao Ministério da Economia. Diante desse cenário, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá, gente. O primeiro item, que era o mais difícil aí, ele falava o seguinte, o Estado Y, enquanto perdurar a irregularidade, não poderá contratar operações de créditos, tá? E realmente não pode, existe uma vedação da Lei Complementar 160 que empurra lá para a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, mas a própria LRF ressalva que existe aquela vedação, ressalvadas as que forem destinadas ao pagamento de dívida mobiliária, tá? Então o primeiro item ficou errado, porque o pagamento de dívida mobiliária foi uma ressalva, não está entre as vedações. É vedado contratar operações de crédito, ressalvado quando for para pagamento da dívida imobiliária. 2. Representação do Estado X contra o Estado Y deve ser firmada pelo secretário estadual da Fazenda? Não, tem que ser pelo governador, tá? E o 3.
a gente tem aí um item que está verdadeiro. Compete ao TCU verificar a aplicação dessas sanções. Perfeito, é o que está na Lei Complementar 160. Portanto, o único item correto aqui é o item 3, tá? O item 3, beleza? Se você ficasse em dúvida entre o item 1 e soubesse o item 2 e o item 3, você acertaria a questão, porque não tem nenhuma alternativa que diga 1 e 3, tá? Então, se o 3 é correto e o 2 é errado, o 1 tem que ser errado, tá bom? Beleza? Gabarito extraoficial, letra C. Vamos para a questão de número 7, tá? Mais uma questão aí que foi tratada nas revisões. E a questão de número 7 diz: a União resolveu instituir um imposto residual, tá? Aí ela pergunta qual é a afirmação correta sobre esse imposto. Primeiro ela diz: pode ser instituído por lei ordinária? Não pode, tem que ser lei complementar. Pode ser cumulativo? Não pode, tem que ser não cumulativo. Seu fato gerador pode coincidir com outro imposto? Não pode. Sua base de cálculo pode coincidir com outro imposto? Também não. Só nos resta a letra E, que trata de repartição das receitas. Né? A segunda questão sobre repartição das receitas fala que 20% fica para os estados e o DF. É isso mesmo, tá? Está lá na Constituição Federal. Beleza? Ok, vamos para a questão de número 8. A questão que fala da servidão de passagem, fala do ITBI, fala do ITCMD. Parece difícil, mas não é, tá? Qual que é a ideia aqui, gente? Uma pessoa tinha um imóvel na frente do outro e aí foi criar uma servidão de passagem ali para ter acesso à praia, enfim. E aí, qual que foi a questão ali? Ele pagou por aquele direito de utilizar ali aquela passagem, tá? Então ele pagou, uma pessoa comprou da outra, digamos assim, tá? Por ter adquirido, por ter sido uma transação onerosa, a gente não vai falar em TCMD aqui. O nosso foco é o ITBI. Aí eu quero que você saiba, sobre a servidão de passagem, existe o ITBI? Sim. Ok. E em relação à hipoteca, o comprador deu uma garantia, dizendo que iria pagar, enfim, deixou um imóvel dele em garantia. Aí a pergunta é, sobre essa hipoteca incide ITBI? Não. Então não há ITCMD, há ITBI, mas somente sobre a servidão de passagem e não sobre a hipoteca, porque a hipoteca tem imunidade prevista na Constituição Federal. Beleza? Então essa era a essência dessa questão. Vamos ampliar aqui para marcar a resposta correta. E a resposta correta é a letra B, sobre a instituição da servidão de passagem, incide ITBI, mas sobre a hipoteca não incide qualquer imposto. Letra B. Questão 9. Entidade religiosa que estava em dificuldade financeira. Este caso aqui diz o seguinte, ó, ela alugou o imóvel a terceiro e reverteu o valor do aluguel para a sua finalidade essencial, ou seja, para remunerar o líder, líder religioso, tá? Beleza? Remuneração eclesiástica. Aí a banca vai perguntar, existe imunidade ou não existe imunidade? Bom, a gente sabe que a jurisprudência é, alugou imóvel a terceiro, a condição é reverta o recurso para a finalidade essencial da entidade para se manter imune. E aí tem lá no final ele fala, né, que se não pode pagar nada para o ministro, porque senão teria aí um desvio de finalidade, porque senão não haveria imunidade, é uma vedação. Não temos essa vedação, tá? Não para remuneração eclesiástica, enfim, né? A pessoa também não vai trabalhar sem qualquer rendimento, sem qualquer salário, tá? Então aqui a gente tem uma questão que mantém a imunidade sim, tá? Tais imóveis fazem jus à imunidade do IPTU, uma vez que o valor dos aluguéis foi direcionado para a finalidade essencial da entidade, tá? Vou ampliar aqui, tá? Então letra D, o nosso gabarito extraoficial está aqui. Questão de número 10. Vamos lá. 10. Uma questãozinha que é difícil, tá? Para quem não se aprofundou aqui no estudo, é uma questão mais difícil, certo? Eu diria o seguinte, tá? Eu diria o seguinte, se você errou essa questão aqui, tente entrar com recurso também, porque o edital não fala expressamente protesto da certidão dividativa, né? E a certidão dividativa, você estuda basicamente o que consta ali no CTN, você não vai além disso aí, tá? Então é uma questão que aborda muito protesto da CDA. Então, se você errou essa questão, entra com recurso, fuga do edital. Tá? Não é certo, mas
talvez você leve um ponto aí. Beleza? Tranquilo. Vamos lá, gente. Fala do protesto de uma CDA, tá? O meio mais comum, que é o que a gente traz nas aulas, é o quê? É você pegar a certidão de dívida ativa e ajuizar a execução fiscal, tá? Para cobrar judicialmente. A questão é, será que a Fazenda não poderia protestar essa CDA no cartório de protesto, em vez de ajuizar a execução fiscal? Eu garanto que muita gente marcou isso aqui, ó, tá? A dívida ativa deve ser cobrada mediante execução fiscal e não por meio de protesto. Mas, tá? Provavelmente o gabarito extraoficial será a letra B, porque o STJ recentemente tem aí entendido que a CDA pode ser levada a protesto de título perante o tabelião, tá? Não precisa ocorrer a execução fiscal, tá? É uma outra via que a Fazenda pode utilizar para a cobrança do crédito tributário, tá? Então, vamos lá, é uma questão que trata de protesto. Se você errou, tente correr atrás, tá? Tente alegar a fuga do edital para garantir um ponto a mais aqui, tá bom? Então, isso aqui é jurisprudência do STJ. Beleza? Gabarito extraoficial, letra B. E aí a gente tem questão de número 11, que diz: Lei Ordinária do Estado X, novamente, visando maior transparência, determinou que fossem divulgadas publicamente no sítio eletrônico, tá, as seguintes informações. Poxa, essa aqui, galera, foi de graça, hein? Essa aqui a gente falou exatamente disso no finalzinho da revisão, né? Falamos lá que existem 3 exceções ao sigilo fiscal: representação fiscal para fins penais, inscrições na dívida pública e parcelamento moratória. O mnemônico reparim, né? Aqui, ó. E aí, qual será provavelmente o gabarito? As informações não violam o sigilo fiscal. Gabarito extraoficial, letra E. Questão de número 12. Taxa de coleta de lixo. O Estado, isso aqui também foi falado na revisão. Olha só, a revisão foi assim, ó, incrível, tá? É por isso que eu falo, no final eu vou até te convidar. Vem aqui com a gente, porque vamos te levar para o rumo certo, vamos te levar para a aprovação. Questão simples, galera. Simples, não precisa nem ficar fazendo leitura. Falou de taxa e falou do Estado. Tem muita gente que confundiu isso. Ah, mas o Estado não é obrigado a pagar taxa. É sim, a imunidade recíproca só abrange impostos, tá? Então vocês de cara já vem aqui, imunidade recíproca não se aplica às taxas. Questão de número 12, gabarito extraoficial, letra C. Imunidade recíproca é para impostos, beleza? Questão de número 13, mais uma questão que foi falada na revisão, tá? Isso aqui fala da certidão positiva com efeitos de negativa. São 3 situações: crédito não vencido, como é o caso aqui, crédito em cobrança executiva em que já tenha sido efetivada a penhora, tá? E crédito com exigibilidade suspensa. Então, certidão positiva com efeito de negativa, gabarito extraoficial, letra C, tá? Questão 14, vamos lá. Resolução do Senado Federal para fixar a alíquota interestadual. Resolução do Senado Federal é que realmente fixa as alíquotas interestaduais do ICMS. Tá? Qual é o quórum de iniciativa? Presidente da República ou 1/3 dos senadores. Tá? Qual é o quórum de aprovação? Maioria absoluta. Tá? Iniciativa e aprovação. Uma dúvida. Aqui ele fala claramente que é uma majoração da alíquota do ICMS. Majoração de alíquota do ICMS. O que isso aí chama a sua atenção? Princípio da anterioridade. Tá? O princípio da anterioridade ele é aplicável ao ICMS, certo? Então, você tem que tomar cuidado, tá? Por quê? Porque aqui ele fala, olha, letra A, o projeto de resolução padece de vício de iniciativa. Não, o presidente da República pode sim dar iniciativa aqui, tá? Esse projeto de resolução, se for proposto por um senador, necessitaria de maioria absoluta dos membros do Senado. Não, a proposta é de 1/3 e a aprovação de maioria absoluta. Ficou confuso aqui. O quórum de aprovação é maioria simples, está errado, maioria absoluta. O quórum de aprovação é de 2/3, está errado, maioria absoluta. Sobra-nos a letra E, que fala do princípio da anterioridade. Gabarito extraoficial, letra E. Questão de número 15.
no estado X foi decretado pelo governador o estado de calamidade pública referente a áreas fortemente afetadas, enfim, vai contar uma historinha para tentar te levar ao erro. Fato, vai contar uma historinha para tentar te levar ao erro. E qual é o erro que você não pode cometer aqui? Estado conceder isenção de imposto municipal? Não pode. Isso é isenção heterônoma, isso é invasão de competência tributária vedada pela Constituição Federal. Então, nós temos que tomar cuidado. Tal isenção é heterônoma. As demais vão tentar aí confundir você, né? Fala que poderia ser concedida por medida provisória. Errado. Fala que poderia ser concedida por decreto. Mais errado ainda. Né? Aqui ele fala que não pode ser por MP. E aqui ele já fala que pode ser por um ato infralegal. Não pode. Depois ele fala que se houvesse a aprovação aí da Assembleia Legislativa ou da Câmara dos Vereadores, está errado. Letra A, gabarito extraoficial, tá? Então você percebe que a gente tem aí, tá? A questão 5, tá? Questão 5, que provavelmente vai dar margem para recurso. Questão 5 provavelmente dará margem para recurso, bem provável. E a questão de número 10, que fala do protesto de certidão de dívida ativa, talvez valha a pena você dar uma questionada aí, tá? É isso aí, gente. Então essa é a nossa correção das 15 questões de direito tributário. Eu fico à disposição, tô aqui ó, no Instagram, @profFabioDutra. Você já percebeu aí que a nossa revisão, olha, essa revisão foi muito produtiva. Eu recomendei aos alunos no começo do dia, recomendei também ao pessoal que está no Instagram, olha, vamos para a nossa revisão de véspera, vamos ganhar pontos extras na prova. Não deu outra, né? Foi direto. E eu espero que você tenha ido muito bem nessa prova, torço pelo teu sucesso. Então, estamos juntos aqui até a aprovação. Vejo vocês na próxima oportunidade, um grande abraço e valeu, pessoal. Vou passar para o próximo professor aqui.